Graça e paz, povo de Deus. Esta é a exposição do nosso culto familiar noturno deste dia 12 de abril de 2020 e o texto da nossa meditação é Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5. Eu lerei do 1 ao 5 e o tema da nossa mensagem é Aprendendo com as Calamidades. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Oremos. Senhor Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém. Calamidades são acontecimentos comuns desde que o mundo é mundo, particularmente desde a queda. Nós não devemos estar esquecidos da calamidade, da tragédia que ocorreu quando houve o rompimento das barragens de Mariana no ano de 2015, que devastou vários municípios, matou muita gente, o número total de mortes ainda é desconhecido. Nós certamente lembramos, embora este ano nós nem tenhamos ouvido muito falar, mas tem acontecido ainda ataques terroristas em vários locais, onde pessoas, serial killers ou fanáticos religiosos, homens-bomba, se explodem e explodem muitas pessoas. Mas, acima de tudo, nesses últimos dias, temos uma pandemia que está assolando praticamente todas as nações do globo. E a pandemia que assola o mundo de hoje nos lembra de que a tragédia não escolhe suas vítimas. Todos estão sujeitos, bons e maus, justos e injustos. Assim como o sol nasce sobre uns e outros, assim também vem a calamidade sobre uns e outros. Pois bem, nessa passagem que nós lemos, o Senhor Jesus enfoca a tragédia em seus dois aspectos fundamentais, como resultado da opressão humana e também como fruto de uma catástrofe natural. O texto começa com um relato feito a Jesus da atrocidade de Pilatos contra os judeus. E isso ocorre logo depois do Senhor falar sobre o juízo divino iminente sobre a humanidade e da necessidade de acertar as contas com o Criador antes desse dia. Verso 54, capítulo 12, que é o parágrafo anterior, aliás, desde o verso 49, o Senhor Jesus diz: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ele está dizendo que a sua vinda iria trazer uma divisão, porque a divisão seria entre aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Só que ele segue falando de juízo. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo.
Essa parábola aqui não é sobre litígio entre irmãos, mas é sobre a inimizade entre o pecador e Deus. Deus está vindo contra ele, ele vai ser entregue a juízo e ele precisa se arrepender. É isso que Jesus está falando aqui. Então, o que acontece nesse caso é que esse relato de Jesus, o relato que os ouvintes fazem aqui, significa que eles associam a atrocidade de Pilatos ao juízo divino que Jesus havia anunciado. Kenneth Bailey, um comentarista, considera que o relato parece ter dois objetivos. Quando eles relatam a atrocidade de Pilatos, eles têm dois objetivos. Um implícito, depreendido do contexto político e social na Palestina do primeiro século, e o outro objetivo explícito, como explica a própria resposta de Jesus. Quanto ao objetivo implícito, ao que parece, o relato feito a Jesus tem um caráter um pouco nacionalista e objetivo arrancar do mestre alguma declaração dessa natureza. Não se pode saber se eles queriam algum tipo de declaração contra ou a favor de Pilatos para acusá-lo, seja de incitação à insurreição ou de cumplicidade com os opressores romanos. Ou se ao contrário eram nacionalistas, talvez zelotes, que viam em Jesus um potencial revolucionário e queriam seu apoio à causa nacional. Veja, não é de hoje que as calamidades, mesmo quando seu desencadeamento não foi proposital, são usadas como arma de guerra, na guerra pelo poder. De qualquer forma, seja como for, seja com boas ou más intenções, a pergunta quer levantar possivelmente a questão do domínio opressor de Roma. Como observa de novo o nosso comentarista Bailey, a reação esperada é mais ou menos assim: até quando, ó Senhor? Era isso que eles esperavam que Jesus falasse. Até quando, ó Senhor? Destrói a cada um dos malignos romanos, ouve os clamores do teu povo. O ouvinte precisa responder com simpatia à denúncia. Mas nosso mestre, ao contrário de muitos de nós, não cai nessa escaramuça política, não cai nessa armadilha. Mas quanto ao segundo objetivo, o relato dos interlocutores de Jesus traz consigo também uma questão teológica. Se é pensada por eles ou não é incerto, mas é explicitada por Jesus. E a questão teológica é a tragédia que se abateu sobre os galileus mártires pela mão de um déspota ímpio. É consequência direta dos seus pecados? Eles eram mais pecadores do que os galileus que nada sofreram? Ou seja, qual a relação entre pecado e sofrimento, pecado e calamidade? Esse é o ponto aqui. E a resposta do Senhor surpreende a todos. Além de mudar o foco, ele amplia a reflexão, acrescentando à catástrofe de natureza política uma outra natural. Uma torre que desabou esmagando 18 pessoas. No que se refere ao sofrimento, ele agora pode falar em termos mais abrangentes e profundos, e o que ele vai ensinar aplica-se tanto aos sofrimentos infligidos pelo ser humano contra os seus pares, quanto ao sofrimento advindo das tragédias naturais. No que diz respeito ao pecado, o mestre usa duas palavras que igualmente ampliam o contexto. No verso 2 ocorre a palavra pecadores. Pensais que estes eram mais pecadores do que todos os outros, apontando o pecado como uma transgressão da lei de Deus. No verso 4, nós temos a palavra devedores, traduzida em nossa versão por culpados, falando, portanto, do pecado como uma omissão dos deveres estabelecidos e, portanto, uma dívida contraída para com Deus. E no ensino de Jesus sobre as tragédias, o ensino central é enfatizado no refrão. Qual é o refrão? Se, todavia, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Em seu discurso, portanto, Jesus nos traz alguns ensinamentos sobre a relação entre pecado e sofrimento, pecado e calamidade. E nós podemos dividir os ensinamentos do Senhor em dois blocos, um que trata da natureza do pecado e o outro que trata da relação entre pecado e calamidade, pecado e tragédia. Então vamos falar um pouco da natureza do pecado.
No seu trato, o Senhor Jesus mostra o que é o pecado, qual é o conceito de pecado, pelas palavras que ele usa. O pecado é definido pelo nosso Senhor por atos malignos e por deveres que não são cumpridos, ou seja, por comissão, quando você comete atos malignos, ou por omissão, quando você se omite de deveres que o Senhor Deus estabeleceu para você, para nós. Portanto, o pecado é tanto uma transgressão da lei de Deus, quanto uma falta de conformidade com ela. É isto que o Senhor enfatiza nos dois termos utilizados. No verso 2, que eu já falei, o termo pecadores define o pecado como transgressão da lei, e no verso 4, a expressão devedores define o pecado como omissão dos deveres estabelecidos e, portanto, uma dívida contraída para com Deus. Por isso que na oração dominical o Senhor nos ensina: perdoa-nos as nossas dívidas. E o que Jesus quer mostrar é que nós somos transgressores da lei de Deus e dos deveres dos mandamentos de Deus, porque nós somos pecadores. E ele também quer ensinar que o pecado é uma condição universal, uma condição espiritual na qual todos os homens nascem, independentemente de etnia, sexo, cor, idade ou religião. Jesus ressalta isso de duas maneiras. Primeiro, nas perguntas: pensais que esses galileus eram mais pecadores, ou cuidais que aqueles 18 eram mais culpados? Em ambos os casos ele responde enfaticamente: não eram, eu vos afirmo. Em segundo lugar, no refrão que resume o ensino, Jesus enfatiza a culpabilidade de todos. Todos igualmente perecereis, todos precisam de arrependimento. Portanto, o ensino claro do Senhor sobre o pecado é que todos estão debaixo do juízo divino e todos necessitam de arrependimento. O relato feito ao Senhor sobre Pilatos, é preciso que se diga, levantava a questão do domínio opressor de Roma. E à luz do contexto histórico, eles vão além da aplicação pessoal. Ele tem uma profunda implicação política. Mas em sua resposta, Jesus sabiamente não apoia nem o regime opressor, nem incentiva a causa nacionalista. Ao fazer isto, ele está nos levando a refletir sobre militância política. Qualquer movimento político intenso precisa olhar para o fundo da sua própria alma para arrepender-se dos seus próprios males, para não se destruir ao próprio povo ao qual procura servir. Como observou Kenneth Bailey novamente, o discurso de Jesus não deve ser lido simplesmente como uma rejeição da luta nacionalista, nem como uma preocupação com as coisas espirituais em contraposição às políticas. Pelo contrário, no mínimo, ele parece estar dizendo: vocês querem que eu condene o mal em Pilatos? Eu não estou falando com Pilatos. Ele não está aqui, eu estou falando com vocês. As forças do mal estão operando no movimento de vocês e os destruirão independentemente da existência de Pilatos. Vocês devem se arrepender, senão todos vocês serão destruídos por essas forças. Entre os que lutam por justiça, dissemina-se essa atitude. Nós somos os anjos e eles são os demônios. Bendito é o movimento que está disposto a ouvir uma voz corajosa que insista calmamente: há demônios entre nós e anjos entre eles. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. É isso que Bailey fala, comentando muito bem esse texto. Jesus não diz a eles para se submeterem a Pilatos. Ele não está aquecendo a opressão romana. Pelo contrário, ele demonstra ousadamente uma profunda preocupação com o povo que está diante dele, que se destruirá, e a todos os que o rodeiam, se não se arrepender. Com frequência, conclui Bailey, atribuímos o mal ao sistema, aos políticos, ao partido, ao governo, à oposição, mas as palavras de Jesus nos exortam a que vejamos o mal em nosso próprio coração. Precisamos nos arrepender. Se não fizermos o mesmo mal que abominamos nos outros, nos destruirá.
E a catástrofe nos lembra desse fato quando nos atinge a todos. Nessa perspectiva da realidade, natureza e abrangência do pecado, é que Jesus então passa a ensinar, em segundo lugar, sobre a relação entre pecado e tragédia, pecado e calamidade, mostrando que os acontecimentos trágicos têm importantes lições a nos ensinar. Qual é, então, a relação entre pecado e calamidade? E aqui eu quero trazer em forma de princípios. Primeiro princípio que Jesus ensina é que as calamidades são lembretes de Deus de que nós vivemos no mundo sob a sua ira. Vou repetir. As calamidades são lembretes de Deus de que nós vivemos no mundo sob a sua ira. Um mundo pecador sobre o qual paira o juízo iminente de um Deus zeloso e santo. Em Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela no presente do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Embora as tragédias não sejam necessariamente um castigo direto sobre os pecados das vítimas, como ainda veremos, há, no entanto, uma relação de causa e consequência entre a realidade universal do pecado e esses desastres que, vez por outra, acontecem. Eles nos lembram que uma sentença de morte paira sobre toda a humanidade como resultado do juízo de Deus. Toda a criação está debaixo do juízo de Deus sobre a pecaminosidade humana. Essa é a advertência de Jesus quando ele repete: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, olhe para a tragédia, olhe para a calamidade como um lembrete de que você pode ser atingido a qualquer momento e precisa estar preparado. Precisa se arrepender dos seus pecados para que não pereça. Segundo princípio que Jesus nos ensina é que as vítimas das calamidades não são necessariamente mais pecadoras do que as que sobrevivem. As vítimas das calamidades não são necessariamente mais pecadoras do que as que sobrevivem. O Senhor por duas vezes pergunta e responde: vocês pensam que os que morrem em tragédias, seja o da torre, seja o de Pilatos, são mais pecadores e mais culpados do que os que sobreviveram? Ele diz: não. Duas vezes, não eram. Assim, as tragédias são apenas um sinal de um juízo sob o qual todos vivem. Terceiro princípio que Jesus ensina é que as calamidades são lembretes de Deus de que nós somos meros mortais. Como nós somos soberbos, não é, meus irmãos? Como nós somos prepotentes. Até mesmo o crente. O crente muitas vezes tem uma atitude, quantas vezes eu tive essa atitude, como a de Davi, no capítulo 30 do seu Salmo. O Salmo de Davi, número 30, o capítulo 30 diz: tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Mas no verso 8, no verso 6 ele diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Mas a minha montanha estava forte, porque tu, por teu favor, a fizeste permanecer assim. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. A calamidade vem para nos lembrar que nós somos mortais. Diante da realidade dura e fria da morte, somos confrontados por Deus quanto ao fato de nossa finitude, pondo fim a toda soberba e prepotência que nos faz querer viver de modo independente do Criador. Essa é uma lição importante. Mas há uma quarta lição. E a quarta é que as calamidades também são uma demonstração da paciência e da bondade e da longanimidade do Senhor para com os vivos. Jesus está chamando as pessoas ao arrependimento. Isso fica bem claro aqui num trecho do texto que eu não li, que é a parábola da figueira estéril. O Senhor diz assim o verso 6, então proferiu Jesus a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Bem, parece que a figueira demorava 3 anos para dar os primeiros frutos. Se o dono da vinha disse que vinha há 3 anos, significa que fazia 6, na verdade.
porque ele veio a primeira vez no terceiro ano. E depois então ele veio nos outros anos. E ele disse, olha, pode cortar, mas o viticultor disse, Senhor, deixa mais esse ano, mais um ano, completando o sétimo, uma simbologia de algo completo. Até que eu cave ao redor dela, põe estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. E ele não conclui porque ele quer fazer disso um desafio para os seus ouvintes. Que Deus, Jesus está ressaltando nesses versículos 6 a 9 aqui, do mesmo texto, que eu só li até o 5 no início. Ele está ressaltando a misericórdia, a longanimidade de Deus para com os vivos. Então, no mundo onde a morte é um acontecimento rotineiro, a tragédia nos lembra a todos que, como sobreviventes, nós, os vivos, recebemos do Senhor uma oportunidade adicional de contarmos os nossos dias para que alcancemos coração sábio, como a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 90, versículo 2. E nós não devemos incorrer no mesmo erro dos judeus que rejeitaram a Cristo e que assim são denunciados por Paulo. Ele diz assim: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então as tragédias, as calamidades são demonstração também da paciência do Senhor para com os vivos. Mas se todos não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Em último lugar, as tragédias, as calamidades são instrumentos de Deus. Aqui vem então a aplicação para nos levar ao arrependimento, sem o qual todos igualmente pereceremos. Somos todos pecadores, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A realidade da morte deve nos constranger a buscar a misericórdia de Deus, que é a única causa de não sermos consumidos por sua ira santa. Buscar a Deus em sincero arrependimento. Como está a sua vida, meu querido? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu coração? Você está preparado se Deus levá-lo nessa pandemia? Essa é uma verdade que temos que encarar. É Jesus que está dizendo. Se não vos arrependerdes, igualmente todos perecereis. Nós não temos condição de pagar a nossa dívida, mas Deus já enviou o seu Filho para pagar a dívida. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ele continua dizendo que nós somos justificados nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. A palavra de Deus diz que Jesus foi a oferta reconciliatória, a oferta expiatória. E quando nós nos vestimos da justiça de Cristo, nós nos arrependemos e cremos em Cristo, nós temos a certeza do perdão. Ele disse em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Isto quer dizer que seremos livres necessariamente da calamidade? Não. Mas ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Esta é a palavra de Deus para nós. É isto que nós aprendemos com a calamidade. Que Deus nos leve a nos quebrantar, reconhecermos pecadores e apegarmos-nos à justiça de Cristo, ao seu sacrifício, à sua intercessão poderosa, e vivermos uma vida de humilhação perante o Senhor Deus. E que possamos confiar na sua eterna misericórdia e na sua bondade. E aqueles que não têm Cristo possam correr para Cristo. Vamos orar.
Senhor Deus, aplica a tua palavra a cada coração de uma maneira poderosa, Senhor, trazendo quebrantamento, trazendo arrependimento, salvação, fé em Jesus, entrega total. E aos que são crentes, que eles possam, ó Deus, sair da perplexidade para uma compreensão mais abrangente do que a calamidade. Diante disso, glorifiquem o Senhor, que já os livrou da ira vindoura. Em nome de Jesus nós oramos. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.